Alô, esse é o 10º encontro, e é com grande alegria que a gente dá início nessa nova atividade que tem continuidade, né? Desde fevereiro eu tenho conversado com o Ricardo, né? Muita alegria para a gente poder estar aqui com vocês, desfrutando pelo menos de uma horinha de conversa sobre temas diversos, né? Cada vez um tema muito interessante. E só para citar, quem não esteve no encontro passado, a gente falou sobre preconceitos religiosos. E aí, para conectar com o assunto que a gente falou da última vez, vamos, junto com a Cirlei, né, que é a nossa palestrante, falará sobre livre busca independente da verdade. Esse evento ele veio com a ideia de poder homenagear uma pessoa muito importante para os Baha'is. A fé Bahá'í ela foi fundada em 1844, tem um fundador que chama Baha'u'lláh. E aí nas palestras que a gente vem mencionando, o filho de Baha'u'lláh, chamado Abdu'l-Bahá, faleceu há 100 anos atrás. Então, as comunidades barrais do mundo inteiro têm promovido homenagens das mais diversas formas. E a comunidade Bahá'í de São Caetano do Sul decidiu reunir os jovens da universidade para poder compartilhar esses temas que o próprio Abdu'l-Bahá mencionava quando ele ia para as cidades, né? Paris, Nova York, Londres. Então, a gente gostaria de compartilhar essas palestras com vocês e aí no final abrir para perguntas e discussões, se for preciso. Então, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante. Ela se chama Cilei Isabel da Silva Paiva. Ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Educação pela mesma universidade, foi graduada em História pelas Faculdades Associadas de Ipiranga. É professora adjunta do Centro Universitário Paulistano, nos cursos de graduação em Pedagogia e Administração. Ela possui artigos publicados em várias revistas nacionais na área de atuação, além de ministrar minicursos voltados para a educação. Ela também é convidada para participar de congressos, simpósios, seminários, nos quais profere palestras referentes ao ensino, formação de professor e tecnologias digitais. Para a informação de todos que estão aqui, a gente está gravando porque outras pessoas que não estão dentro da universidade poderão ter acesso ao nosso canal, que eu posso passar para vocês no chat. Então, a gente vai gravar e vai disponibilizar no nosso canal do YouTube da comunidade Bahá'í de São Caetano do Sul. Eu só preciso confirmar, porque eu percebi que a Cilei acabou caindo da rede. A Cilei está presente, Ricardo? Eu voltei, Ah, eu voltou. voltei. O Então, que eu fiz? Eu entrei voltou. pelo celular, porque o Aí, celular nunca cai, é entendeu? isso. Então a palavra é Ultimamente eu sua. faço assim, eu abro o computador e o celular. Isso. Então, se acontece alguma coisa em um, o outro funciona. Mais Então, fácil, né? o, então, o Ricardo vai disponibilizar a apresentação agora, vai projetar e aí a palavra é toda sua. Então, seja bem-vinda, Cirlei, muito obrigado pelo convite, por aceitar estar conosco. Espero que todos possam aproveitar a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Em primeiro lugar, eu que agradeço, né, o convite. É um prazer poder estar falando sobre um tema, eu acho que é um tema muito relevante e numa data muito especial para a comunidade Bahá'í, da qual eu faço parte, né? E para uma universidade tão conceituada, da qual o meu filho faz parte, né? Então, é extremamente prazeroso poder estar conversando com vocês hoje. Na verdade, então eu quero agradecer. Na verdade, nós vamos aqui, o que eu vou fazer é mais uma tentativa, uma conversa, né? Uma tentativa de diálogo e de reflexão em cima de um tema bastante complexo, né? E de um tema que Abdur-Bahá ele trouxe, né, para reflexão e ele trouxe na sua palestra em Paris, né?
Quando esse tema, a livre busca da verdade, é um tema que, na verdade, né, vem inquietando o homem há muito tempo. E no mundo contemporâneo, onde existe o que nós chamamos de pós-verdade, falar sobre a verdade é extremamente pertinente, né, e se faz relevante. E é importante nós pensarmos sobre isso. Tá? Você pode mudar para mim, por favor? Bem, quando a gente pensa, né, na questão da verdade, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que desde, né, da mais tenra idade, a questão da verdade e do conhecimento vem sendo um problema, um questionamento humano, um questionamento filosófico. Então, o homem, né, desde o início da história, vem se preocupando em buscar e entender a verdade. Ele vem tentando decifrar, entender a si e entender o mundo. E isso é algo que vai existir e que vai estar presente na essência humana eternamente. Porque o homem, enquanto essência, enquanto ser, ele vai estar sempre se questionando, sempre tentando compreender o mundo, compreender o outro e compreender a si. E compreender a Deus. Né? Você, por favor, pode mudar? Então, a gente percebe, né, que nessa busca pela verdade, a gente vê que lá na antiguidade clássica, né, o homem rompe com essa visão mitológica, quando se tentava explicar a origem do universo apenas a partir de uma visão do cosmológica, e passa a buscar, né, a verdade a partir de elementos mais racionais, com os primeiros filósofos. E a gente vê que essa ideia, né, de uma busca mais racional, ou a ideia que que prevalece de verdade, é a ideia que na filosofia a gente chama de teoria da correspondência. Né? Nós não vamos ficar hoje discutindo, falando sobre teoria da correspondência, as diferentes teorias existentes em torno da verdade, mas eu estou apenas contextualizando para que a gente possa, né, entender um pouco esse anseio e essa necessidade do homem de estar buscando a verdade. E essa ideia, né, essa teoria da correspondência, ela vai existir desde lá de Platão, de Aristóteles, na Idade Média, na Idade Moderna. A própria ciência se apropria dela, né, porque a ciência ela está sempre em busca da construção da verdade. E essa ideia da teoria da correspondência, ela passa a ser questionada apenas no século XIX. Né? Ela passa a ser questionada seriamente, de uma forma bastante crítica, com Nietzsche. Né? Onde Nietzsche ele passa a trazer qual ideia? A ideia da subjetividade. A ideia de que a verdade ela vai estar muito, ela depende muito do ponto de vista de cada indivíduo, de cada sujeito. Né? Eu estou assim dando uma visão bastante geral, apenas para que a gente possa contextualizar essa ideia de como o homem anseia pela verdade. E para quê? Porque é muito importante que nós possamos entender que a busca pela verdade ela faz parte da própria essência humana. Porém, como nós vamos ver, e Abdur Bahá vai trazer isso no seu discurso,
de Paris, alguns fatores eles acabam nos impedindo de buscar a verdade, tá? Você pode mudar para mim, por favor? Então, conforme eu coloquei anteriormente, o homem ele vem sempre buscando compreender a verdade para que ele possa compreender a si e para que ele possa compreender o mundo ao qual ele está inserindo. Essa busca é uma busca que, ao longo de toda a história da humanidade, ela vai ser conflituosa entre a existência e a essência. Em alguns momentos, o homem se apega ao existencialismo, em outros momentos, ele vai se apegar à questão da busca da essência. Porém, o que nós observamos, né? Quando a gente pensa na, na busca da verdade, num sentido dessa verdade enquanto essência humana, no que, no que, no que, no que Sócrates, perdão, no que a filosofia traz como suprassensível, essa verdade é a verdade que nós vamos precisar de um maior esforço intelectual para ser atingido. E aí, todo mundo conhece, eu acho que a maioria das pessoas já ouviram sobre o mito da caverna, ou a alegoria, né, da caverna, como é conhecida. Essa alegoria da caverna, ela é bastante interessante. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre ela. Então, quem conhece a alegoria, pensa um pouco sobre ela, que eu vou retomá-la daqui a pouco, para que a gente possa pensar nessa questão da busca da verdade e o que nos impede de buscar essa verdade, de chegar à verdade e de caminhar, né, livremente para buscar a verdade. Você pode mudar, por favor? Bem, e aí a gente pensa, e a verdade? O que é, afinal, a verdade? Né? Existe verdade? A verdade é subjetiva, a verdade é objetiva, a verdade é o que os antigos filósofos falavam, que é a correspondência, ou seja, a verdade é aquilo que está o que está o que eu falo, mas que existe na realidade, né? O que é a verdade? Alguém poderia me dizer o que é a verdade? Se alguém perguntar para vocês o que é a verdade, o que vocês responderiam? Existe uma única verdade? Ou são várias verdades? É um assunto bastante. Mesmo na filosofia, quando se pensa em verdade, é algo bastante complexo, é isso mesmo. É, alguém diz que não existe verdade. A verdade é relativa, dizia Nietzsche. A verdade é relativa, né? Mas será mesmo que é relativa? Ou seja, essa verdade é, ela é relativa de acordo com quem? Né? A verdade ela deve ser entendida como? Abdur-Bahá ele vai trazer um conceito de verdade. Você pode mudar para mim, por favor? Ele diz que a verdade, ele compara a verdade ao sol. Eu adoro essa comparação, né? Por que o sol? Né? Ele fala que o sol é um corpo luminoso, né? E como um corpo luminoso, ele vai dispersar todo tipo de sombra. Do mesmo modo, a verdade, ele vai dissipar a sombra da imaginação. Como assim? Quando existe a verdade,
as ideias, as superstições, as vãs fantasias, elas deixam de habitar a mente e a alma humana. Tudo aquilo que atrapalha a nossa evolução, né, enquanto seres humanos, seja a evolução, seja ela espiritual ou material, quando nós buscamos a verdade, essa pode ser uma verdade religiosa, uma verdade científica, quando nós estamos abertos, né, a buscar o novo, e, portanto, se nós estamos abertos à busca do novo, estamos abertos a crescer, nós conseguimos nos libertar e a ter desenvolvimento, né? Então, o conhecimento, né, a verdade, nos ajuda no processo de desenvolvimento enquanto ser humano. Tudo bem, pessoal? Como professor, eu disparo a falar, né? Mas se vocês quiserem fazer algum comentário, daqui a pouco eu tenho algumas indagações que eu espero que vocês participem, tá? E essa comparação que a Abdur-Bahá faz no discurso de Paris, eu acho maravilhosa, porque o sol, né, ele clareia o dia, ele torna o nosso dia mais bonito, mais iluminado, né? Aqueles dias que são nubrados, escuros, são tristes. Agora, o dia, a gente passou aí por uma época em que estava tão triste, né? Tava aqueles dias nubrados, cinzas. Quando aparece o sol, tudo se irradia. A mesma coisa é a verdade. Quando o homem está aberto, né? Quando ele busca a verdade, ele está aberto a, a trilhar o caminho do desenvolvimento, do conhecimento, né? É um caminho que se dá através da educação, ele se torna mais vivo, porque ele se torna mais liberto, mais consciente, até mesmo da sua potencialidade enquanto ser humano. Você pode mudar, por favor? Bem, eu trouxe aí uma imagem do Sol. Abdu'l-Bahá diz que a verdade é como um sol, né? Que vai tirar toda a sombra e tornar a nossa alma e, portanto, a nossa vida mais viva, né? Mais radiante. Ora, o que há no mundo que impede que esse sol brilhe para todos? Quais são os obstáculos que existem na Terra, que existe na nossa mente, que existe em nós, que atrapalham essa iluminação, que atrapalha a nossa alma, o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual, o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, o desenvolvimento da nossa essência humana. Isso é uma pergunta, gente. Agora eu vou esperar a resposta para eu poder dar continuidade à nossa conversa. Será que vão responder? Vamos ver. Nada? O medo, maravilhoso. Então, o Bruno diz que o medo é um dos elementos. O que mais? O medo. Por que o medo? O que o medo nos impede, né? O medo do quê? O medo de romper com as estruturas, com as tradições, o medo de buscar o novo. O que mais? Ah, Silvana concorda com o medo.
Olha, o Bruno levantou a mão. Bruno, você quer liberar seu áudio para poder fazer a sua Pode intervenção? falar, viu, Por gente? favor. Sim, então, eu pensei no medo justamente por essa questão da dificuldade da, de você romper com essas tradições, de você alterar alguma coisa, e isso tudo deixa. E essa situações que realmente nos deixam um pouco ansiosos, um pouco preocupados, né, com o saber como vai ser daqui para frente. Então, muitas vezes a gente acaba procurando evitar esse tipo de coisa e com isso a gente acaba não fazendo. Perfeito. Mais alguém? Vamos, gente. Só o medo? Olha que tem muitas coisas que são véus que nos impedem, né, de buscar a verdade, né, de trilhar novos caminhos. A Manuela fala as frustrações, né? As frustrações a gente vai encontrar se seja e é uma coisa assim, é, a cada tempo que a gente alguém eu não consegui ler, mas alguém falou de doutrina. É que eu tô no Isso. celular. Eu posso ajudar a Por favor, leitura. por favor. Então, teve uma antes de frustração que foi indecisão, que eu acho que Ainda está conectado com medo também. medo, indecisão, frustração. Frustração, e aí tem esse comentário que você viu que a Silvana disse que foi criada numa doutrina que fazia acreditar que outras coisas nos faria mal. Isso é muito importante. Essa questão dos dogmas, né? Que está relacionado com a questão do medo, com a questão da frustração. É, 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 quando nós temos medo, né? Quando a gente tem medo de tomar decisões, né? Ele fala de adiar essas decisões, porque nós temos, existem dogmas, existem doutrinas, né, que nos amarram, que nos prendem e não nos deixam ver a verdade. Isso acaba sendo um fator que nos impede de ver esse sol. Não é que nos impede de ver o sol, nos impede de ter acesso ao sol, nos impede de que o raio desse sol chegue a nós e faça com que nós nos libertemos e nós consigamos que nossa potencialidade enquanto ser humano seja totalmente trabalhada, né? E é muito importante que a gente tome essa consciência, né? Quando eu era muito jovem, pouquinho tempo atrás, né? Eu ainda sou muito jovem, eu assisti um filme que marcou muito a minha vida. É um filme bem bobo. Eu não lembro o nome do filme, mas o que me marcou foi a frase, que dizia assim: quem tem medo não vive a vida pela metade. Por que, que isso é importante? Por que, que eu lembrei disso agora? Por causa da fala do Bruno e do que o pessoal escreveu. Porque se eu tenho medo de romper com as tradições, se eu tenho medo de romper com o passado, né, então eu nunca vou caminhar para o progresso. Então eu vou ser sempre a mesma coisa. O mundo estaria, se as pessoas não ousassem a romper com as tradições, com os dogmas estabelecidos, nós estaríamos ainda no século XV, não, no século XII, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de romper isso,
Mas vamos ver qual eu vou contar agora, vou fazer agora a relação com o mito da caverna, ou a alegoria da caverna. Eu acho que todo mundo já ouviu a alegoria da caverna, né? Então, na verdade, como funciona aí esse mito da caverna, né? Então, havia lá a caverna e um homem, né? Alguns homens viviam dentro da caverna, acorrentados, e eles viviam olhando, né, para o fundo da caverna. Então, eles conheciam o mundo apenas através do reflexo que eles tinham na parede lá no fundo da caverna. Então eles tinham muito medo daquele mundo que eles conheciam. Então eles não conheciam, eles tinham uma ilusão da verdade. Aí um desses homens lá conseguiu se libertar da corrente e foi para um mundo verdadeiro. Chegou lá, ele começou a perceber, chegou no mundo real, ele começou a perceber que o mundo que ele vivia, que ele conhecia, era uma sombra, que não condizia com a realidade, que era uma ilusão. Num primeiro momento, ele teve um estranhamento ao perceber esse mundo, né? Então primeiro ele teve um problema da visão, porque ele vivia na escuridão, na sombra, então a luz o incomodava, até que aos poucos ele foi se adaptando a essa nova realidade. E aí, quando ele retorna para a caverna, ele conta para os demais que aquilo que eles vivem não é a verdade, é uma ilusão, e todo mundo diz que ele era louco. Imagina, ele estava louco. E no final, eles acabam sacrificando e matando ele, porque ele era louco, né? Ou seja, esse mito, ele mostra para a gente justamente o quê? O caminho em direção ao conhecimento, né? O caminho que leva à verdade. É o caminho que eu tenho que fazer para sair da sombra e buscar a verdade. É conhecer outra realidade. É me libertar das amarras. É me libertar do passado. É me libertar dos dogmas. É me libertar dos preconceitos. Então, quando eu vivo na sombra, quando eu vivo um mundo ilusório, eu estou vivendo no mundo sensível. Quando eu venho à busca da verdade, eu vou viver no suprassensível, que é um mundo onde eu tento perceber racionalmente a realidade. É um mundo despido, né, de preconceito e sem venda nos olhos. Você pode mudar para mim? E, nesse sentido, Abdu'l-Bahá, na palestra em Paris ainda, né, toda a minha fala está bastante baseada na palestra em Paris, ele diz, se um homem deseja ser bem-sucedido na busca da verdade, deverá, em primeiro lugar, fechar os olhos a todas as superstições tradicionais do passado. Gente, isso é muito significativo. Isso, ou seja, enquanto nós, seres humanos, estivermos presos a superstições, nós não caminharemos para a verdade. Seja ela a verdade religiosa, seja ela a verdade científica. Porque a superstição ela é um empecilho para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento enquanto ser humano.
Ela é um empecilho para a nossa evolução enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? A superstição, ela acaba atrasando a humanidade, né? A gente tem várias histórias aí no mundo, mesmo no mundo contemporâneo, como a superstição vem atrapalhando, como a superstição vem prejudicando vidas, né? E nós precisamos compreender isso, segundo Abdu'l-Bahá, e eu acredito nisso piamente, que nós só vamos buscar, nós só vamos caminhar para a verdade quando nós somos livres dessa superstição, né? Desse passado totalmente estruturado na superstição. Gente, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, então, você pode mudar para mim, por favor? Também, quando a gente vai buscar a verdade, então o homem em busca da verdade, ele tem que se libertar das amarras. Quais são essas amarras? É a superstição, é o medo, é o preconceito, né? É a falta de conhecimento, é se achar, é o egoísmo, é o egocentrismo, né? É tudo aquilo que o impede de reconhecer que a verdade não está nele, que existe uma outra verdade que não é a verdade que ele acredita piamente. Porque quando o homem ele tem um dogma, ele acredita numa verdade cegamente, ele não está aberto para o desenvolvimento, ele não está aberto para o processo de crescimento, porque ele acha que ele já não precisa mais de buscar, de conhecer, né? E a gente sabe que a educação é um processo de desenvolvimento humano, né? Que tem começo, mas não tem fim. Então, ao tempo todo eu estou me transformando. Então, ao tempo todo eu estou buscando o conhecimento. E quando eu vou buscar, à medida que eu estou buscando esse conhecimento, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que estar aberto para buscar a verdade em outros locos, em outros locais. Então, se eu não estiver aberto a isso, eu fico cego e não consigo me desenvolver enquanto ser humano, enquanto espírito. É bastante complicado. Agora, a busca da verdade, ela depende do desprendimento. Então, nós temos que ser desprendidos. Mas desprendido do quê? Desprendido, né, de todo o nosso passado. Desprendido da roupagem religiosa que existe, né? E buscarmos a essência das coisas, a essência de Deus, né? Quando eu digo desprendido da roupagem religiosa, quando a gente pensa na religião, né, o que a gente observa? Ao longo da história da humanidade, infelizmente, as religiões elas vêm se dividindo. Elas mais dividem do que unem a humanidade, né? E de acordo com os princípios barrais, a religião ela existe como unidade, né? Então todas as religiões elas são frutos de um único Deus, então elas devem viver em harmonia e em unidade, e não em discórdia. Quando a gente se desprende da nossa verdade e entende que o outro também faz parte da mesma luz que a sua, você está no caminho certo da verdade. Porque Abdu'l-Bahá,
ele diz que independe se o Sol vem do Oriente ou do Ocidente, é o mesmo Sol, né? Não importa em qual lado ele está brilhando, o Sol é o mesmo. Então, não importa se a pessoa é muçulmana, cristã, bahá'í, budista, o Sol é o mesmo. Agora, o problema é que o homem não se desprende da ideia de que a verdade única é a dele. Essa ideia acaba obscurecendo o ser humano de encontrar, né, o caminho que levará a humanidade ao crescimento e à evolução. Pode mudar, por favor? Bem, um outro ponto, e que de certa forma eu já comentei, que vem sendo um empecilho para que o homem possa encontrar, vamos dizer assim, a verdade, né, para que o homem possa buscar a verdade, é o dogmatismo, né? Aí eu queria perguntar para vocês, pensem, né, em exemplos do dogmatismo religioso na história e em nossa sociedade, né? Que vem, né, tendo na história e na nossa sociedade. A gente sabe que o dogmatismo está presente na sociedade de uma forma bastante intensa. Então, pense em exemplos desse dogmatismo na nossa sociedade, ao longo da história, e como que ele interfere na vida humana, como ele interfere na busca da verdade. É para pensar, mas eu gostaria que vocês falassem, né? O Bruno levantou a mão. Se você quiser abrir o microfone para poder expressar. Então, pensando nessa questão do dogma, em nossa sociedade, eu penso que muitas vezes eles funcionam como mecanismos de controle social, de você, ou seja, eles são muito, os dogmas, na minha visão, eles são criados muito mais para você evitar que a sociedade ela realize certos comportamentos e ações que podem ser considerados inadequados por parte da religião ou das pessoas que estão no poder, do que simplesmente algo utilizado para o bem-estar biopsicossocial dessas pessoas. Perfeito, Bruno. Na verdade, se você for observar ao longo da história, todo dogma, né, onde ele impõe uma verdade e as pessoas cegamente o seguem, é uma forma de controle do comportamento e de manipulação da sociedade, né? Por isso, se você olhar a imagem, os dogmas nos cegam e nos acorrentam, né? E isso nos impede de pensar livremente, de buscar a verdade livremente, né? E se você for analisar a literatura, o cinema, eles apresentam muito filme, muitos livros que discutem essa questão, mostrando como os dogmas, seja ele religioso, político, ele acaba manipulando o homem e não deixando o homem pensar livremente. Por isso que é condição sine qua non para que a gente possa caminhar em busca da verdade, né? Para que a gente possa construir o conhecimento e ter aquele sol, né?
que Abdu'l-Bahá fala é se libertar do dogmatismo, né? E não é uma tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque desde a mais tenra idade, as pessoas são criadas dentro de determinados dogmas, né? Algumas de forma mais intensas, outras de formas mais amenas, mas estão internalizados em nós, né? E esses medos que nós temos de buscar outras verdades estão muito relacionados a esses dogmas, né? O dogma que coloca o pecado, o dogma que coloca que aquilo não é verdade, a verdade é só a sua, né? Só de determinada religiosidade, a outra religião é pecado. Então, alguém colocou, depois olha para Se mim. lê, posso falar para você se você terminou o raciocínio? Então, é muito importante que a gente se liberte disso, né? É uma tarefa fácil? Não. Exige uma reflexão constante, né? Um exercício mesmo de busca, né, da verdade, exige essa reflexão constante sobre esse tema, né? Sobre o que nós queremos, o conhecimento. Por favor, Nader, você pode. A Emanuela, que participou no início da palestra, ela comentou aqui sobre a situação atual que está acontecendo no Afeganistão, que tem um certo tipo de manipulação, né, pelo Talibã, que é um regime que ocupou agora o governo e mulheres e crianças estão sendo afetadas por causa disso. Então, ela citou esse tipo de dogmatismo, né, esse tipo de manipulação. É perfeito, né? No Afeganistão, né? Não só no Ai, agora não vou conseguir falar. Quando eu erro falar uma palavra de uma vez, não só lá, mas também no Irã, em outras partes do mundo, né? Em muitos lugares, mulheres são mutiladas em nome de uma fé, em nome de um dogma, né? Quando a gente vê que um dogma tem a capacidade de interditar o ser humano de ser, né, e de ir, de estar num lugar, como a gente sabe que em algumas partes do mundo a mulher não pode, né, estar em determinados ambientes, não pode exercer determinadas profissões, a gente imagine, a gente consegue imaginar como o dogma ele afeta a busca pela verdade. Por isso que é essencial que nós, enquanto sociedade, buscamos nos libertar desses dogmas, né? Nós demos exemplo do Oriente, mas no Ocidente também existem dogmas que interditam e que impedem o ser humano de crescer livremente, né? De buscar a verdade, de conhecer e de trabalhar mesmo em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais unida, né? Então, é muito importante que a gente pense em formas de combater isso, né? E isso começa pela gente. Mais alguém? Então, só complementando, no último encontro a gente falou sobre preconceito religioso e a palestrante mencionou esse outro caso que você citou, né, que no Irã também existe esse tipo de perseguição. Então, foi mostrado também uma outra realidade que não é divulgada nas mídias e que outras mulheres, né, também sofrem esse tipo de preconceito, né, de perigo da vida mesmo, né, porque são pessoas que querem trabalhar, querem ter sua educação e por serem presas à tradição, né, ou ideias passadas, acabam não deixando as pessoas irem para a educação, né, que é algo que avança a vida, né, não atrasa. Exatamente. E quando a gente pensa sobre isso, né, a gente consegue
ver a dimensão que os dogmas têm na nossa busca pela verdade na nossa vida, né? E nós, do Ocidente, muitas vezes não temos essa consciência porque nós acreditamos que eles não estão perto de nós, mas eles estão, né? O preconceito religioso também está perto de nós. Quando nós vemos o preconceito contra as religiões afrodescendentes, né? Quando nós vemos os preconceitos contra qualquer movimento religioso que não está na mídia, contra aquele que é diferente, quando na verdade não se respeita a diversidade. Aí é uma percepção, né, que a professora Cirlei acredita. Eu acredito que quando a gente vai em busca da verdade, a gente tem que estar despreendido, como diz Abdur-Bahá, né, dos dogmas, dos preconceitos, e a gente tem que estar aberto para olhar para o outro como um igual. Porque enquanto eu não perceber o outro ser humano, independente da sua cor, do seu gênero, independente da sua religiosidade, como um igual a mim, eu não estou pronta para conhecer a verdade e construir um mundo melhor e mais justo. Né? Então, eu acho que a gente precisa de se desprender exatamente desse ego, né? De achar que nós somos melhores, que a nossa religião é melhor, que o nosso conhecimento é maior, que a nossa casa é mais bonita, que o nosso, sabe, tudo que é nosso é melhor. E, na verdade, a gente tem que entender que nós somos iguais, né, nas nossas diferenças. Você pode, por favor, mudar, Ricardo? Bem, então, né, quando eu penso na busca pela verdade, eu tenho algumas condições, né, algumas condições básicas aí para que eu possa buscar a verdade, né? E Abdur-Bahá, nas suas palestras, ele vai trazer essas condições, né? E tem um livro da Rai que eu gosto muito, que ele se chama Os Sete Vales. Nos Sete Vales, ele fala do caminho que um peregrino tem que seguir, né, para chegar, na verdade, à verdade e conhecer o bem e amar. E o primeiro vale é a busca pela verdade. E esse vale, e a busca pela verdade, é o primeiro princípio dos princípios que o Bahá'u'lláh estabelece, né? Então, Bahá'u'lláh é o fundador da fé Bahá'í, e ele estabelece a busca pela verdade como o primeiro princípio. É o princípio que todos temos que seguir. E cada homem, cada ser humano deve buscar a verdade livremente, né? Não é porque, eu vou dar um exemplo, não é porque eu sou Bahá'í que meu filho e minha filha têm que ser Bahá'í. Eles têm que buscar a verdade por eles. Ele tem que buscar o caminho deles por eles, através da leitura, através da pesquisa, né? No texto, né, de Abdur-Bahá, ele usa o termo pesquisador. Então, quando eu for buscar a verdade, quando eu for buscar a luz da verdade, eu sou um pesquisador. Assim como eu sou uma pesquisadora, quando eu vou escrever meu artigo científico. E você é um pesquisador quando você vai lá fazer o seu TCC. Então, e o que eu preciso? Né? Quais são os pontos, né, primordiais para eu buscar essa verdade? Primeiro ponto, e está lá nos Sete Vales, está nas palestras de Abdur-Bahá em Paris, é a humildade. Né? Por que humildade? Né? Eu, particularmente, acho que a humildade é a característica essencial para o ser humano.
Sem a humildade, nós não somos nada. Nós temos que reconhecer que nós somos ínfimos, né? Nós somos um pequeno grão de areia no oceano. Nós temos potencialidades, podemos fazer muita coisa, mas dentro do universo e dentro de todo o poder que existe né, no mundo, poder divino que eu acredito, nós não somos nada. Então, nós precisamos de humildade. Humildade intelectual, humildade religiosa, humildade enquanto ser humano. Né? Então, se eu for humilde, eu já estou dando o meu primeiro passo em busca da verdade. E humildade em reconhecer que o meu conhecimento está sempre a ser construído. Quando eu tenho isso em mente, eu consigo dar os primeiros passos em busca da verdade. Eu tenho que ter o desprendimento, me desprender dos dogmas, dos preconceitos, me desprender da carcaça religiosa, né? Da aparência, né? Não da essência da religião, mas daquela aparência. Eu tenho que ter paciência, né? Quando o Bruno e o pessoal fala lá da frustração, do medo, eu tenho que ter paciência, porque nesse meu caminho de busca da verdade, nós vamos ter muitas provações. Provações no sentido que nós vamos ter coisas que vão nos desanimar ao longo do tempo. Nós vamos ter na comunidade Bahá'í, a gente fala presentinhos de Abdu'l-Bahá, né? Que são presentinhos de Abdu'l-Bahá? São coisas são coisas que são lições para a gente, mas nem sempre a gente quer ganhar. Sabe a mãe que dá uma puxadinha da orelha na gente? Para você aprender uma lição que você vai crescer pra caramba com aquela lição? A gente tem que ter a paciência de entender que aquela puxadinha da orelha que a gente levou da vida não é para a gente desistir de buscar, de crescer, de aprender. É para a gente repensar o caminho que a gente está tomando. É para a gente revisitar. É para a gente analisar, refletir sobre isso. Né? E eu trouxe aí uma frase de Abdu'l-Bahá que eu gosto muito, né? Que está lá nas palestras de Paris, que foi a inspiração, que ele fala: se o cálice é cheio do eu, não há lugar nele para a água da vida. Então, se eu não sou humilde, se eu não sou desprendido, como eu vou buscar o conhecimento? Se eu já sou o cara, não tem aquela música, esse cara sou eu. Se eu já sou o cara, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de conhecimento, eu não preciso de buscar nada. A verdade já está em mim. Né? E é justamente essa postura que vai levar o ser humano a não receber aquela luz que vivifica a alma. Você, por favor, pode mudar? Já estou caminhando para finalizar. Aí eu coloquei né, que a busca da verdade, ao buscar a verdade com o espírito desprendido e repleto de humildade, o homem ele poderá compreender a unidade religiosa, a unidade do gênero humano e trabalhar pela unidade mundial. Esses são os princípios da fé Bahá'í, né? O primeiro princípio que Baha'u'lláh traz é a busca da verdade. Mas para que eu preciso buscar a verdade? Eu preciso buscar a verdade para que a gente possa, né, juntos compreender a unidade. A unidade religiosa, que todas as religiões fazem parte de uma só. Imaginem vocês quantos conflitos
acabariam no mundo se o homem compreendesse algo tão simples, né? Que você pode ser cristão, budista, pode ser muçulmano, Bahá'í, Babi, mas todos fazem parte de uma única verdade religiosa, que é Deus, de uma única luz, né? Quão simples é entender que todos nós, africanos, indianos, europeus, americanos, fazemos parte de uma única espécie, a espécie humana. Que o africano não é inferior ao europeu, que o europeu não é superior que o americano, né? Como isso é tão simples e o eu, né, o egoísmo, não deixa a humanidade compreender isso. Quando eu vou buscar a verdade com o espírito desprendido, né, de acordo com os ensinamentos de Baha'u'lláh, para entender essa realidade. E a partir desta compreensão, trabalhar e buscar a unidade mundial, né? E essa unidade mundial é entender. A gente tem uma frase, né, célebre na fé, que é que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. O dia que a gente entender isso, a gente acaba com a fome, a gente acaba com a miséria, porque a gente vai ter a divisão das riquezas. A gente vai entender, né, que todos temos que trabalhar em prol da vida de todos. E não o Cone Sul trabalhar para que o Norte viva bem. Então, é isso. Buscar a verdade, a livre busca da verdade, né, de acordo com os ensinamentos Baha'is, de acordo com Baha'u'lláh e de acordo com as palestras de Abdu'l-Bahá, é eu trilhar o caminho do conhecimento despreendido de todo dogmatismo, despreendido de todos os preconceitos e abertos para ter empatia com o outro e saber que a verdade do outro tem que ser respeitada. E para que juntos possamos trabalhar aí pela unidade do gênero humano, pela unidade religiosa e pela unidade mundial. É isso, gente. Muito obrigada. Acho que o tempo foi certinho, né? Muito bem, Cirlei. Sim, ainda há um tempinho aqui para dialogarmos um pouco, ver aqui mais algumas contribuições, se os nossos estudantes quiserem ainda tecer algum comentário e fazer alguma pergunta. O pessoal está agradecendo bastante você aqui. Eu vou parar a apresentação, tá? Para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre o tema nesses minutos que temos, tá bom? Turma, então, fica aqui à disposição, caso alguém queira também fazer novas contribuições. Eu tenho bastante agradecimento, né? Bastante, o pessoal concordando bastante com a via, com o caminho, né, dessa busca da verdade. Isso é muito, muito importante, né? Porque entre a verdade de um e a verdade do outro está a realidade, né? E como você acabou de concluir, né, o respeito pela verdade do outro é a condição fundamental, né, para que a gente alcance aí a verdade real das coisas, né? Muito bom mesmo escutá-la, né? Nós termos aí a contribuição sobre este tema tão importante nos dias de hoje. Houve uma consideração de uma estudante muito pertinente sobre o que está ocorrendo lá no Afeganistão, só um dos exemplos do que está ocorrendo no mundo, do que esta questão da intolerância, do ego, dos preconceitos, dos dogmas, das superstições trazem de conflitos, né? E o quanto que
é missão de cada um de nós combater em nós mesmos estes temas para que a gente possa, então, alcançar paz, justiça, né? Tem uma frase, uma passagem do Abdu'l-Bahá que eu também gostei muito de aprender com ela, que foi, em uma dessas palestras, ele foi questionado sobre o que é o inferno, né? Perguntaram para ele, Abdu'l-Bahá, para você, o que é o inferno? E aí ele respondeu que o inferno é um ego teimoso, né? É aquele ego que segue insistindo num caminho, né? Então eu achei isso tão espetacular, assim, porque de uma forma tão simples a gente percebe que essas questões que nos impedem de evoluir muitas vezes está no que fazemos deste ego, né? De como lidamos com ele. Então foi muito boa essas suas contribuições, né? Agradeço muito. Turma, aqui tem alguma pergunta? Só uma questão técnica nossa aqui de controle, tá, Serlei? Antes Tá. de te falar qualquer consideração final, o pessoal perguntando sobre as horas de atividades acadêmicas. Pessoal, nós consideramos a presença de vocês através do relatório do Meet. Então, desde o início da atividade até o final, todos os que permanecem pelo um período de mais de 75% do tempo da atividade, nós então encaminhamos as considerações das horas de atividade complementar, tá bom? Não precisa de lista, não precisa escrever nome e matrícula aqui, né? Não precisa de preencher formulário, tá bom? O próprio relatório do Meet já resolve isso. Alguma consideração? Posso só falar uma coisa Por favor, rapidinho? claro, por favor. Quando a gente pensa nessa questão do ego, dessa questão do eu, né? E da verdade mesmo, que cada um pensa que tem, eu não me lembro agora, mas tem um filósofo brasileiro que é filósofo da educação, né? Que é o... Ai, meu Deus. Eu tive Covid e eu tô com um lapso de memória, gente. É uma coisa inacreditável. Mas eu vou lembrar a frase, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eu lembro o nome do livro, e é um dos que eu mais amo, né? Ele diz o seguinte, que o ser humano tem duas consciências. A consciência crítica e a consciência ingênua, né? A consciência ingênua, qual é? A consciência ingênua é aquela que acredita que só existe a sua verdade. Então, ele até cita um exemplo na questão ideológica, né? Então, ele dá um exemplo. Você é de esquerda, mas você acha que a única verdade é a esquerda. Né? Então, você é comunista, só o comunismo é verdade, o resto não existe. Isso é uma consciência ingênua. A consciência crítica, ela é o oposto disso. É quando eu tenho a percepção, eu tenho a minha verdade, mas eu sei que tem outras possibilidades de verdade. Né? Como eu brinco às vezes com o meu aluno, a consciência ingênua ela é aquela cabeça dura, que não tem jeito, é aquilo e ninguém tira. Né? A consciência crítica é aquele sujeito aberto às possibilidades. Né? Quando a gente pensa nessa busca da verdade, e eu acho que a gente precisa estar aberto à possibilidade de conhecer, de saber mais. E quando Abdu'l-Bahá fala, você citou, e eu adoro essa fala dele também, do ego, como sendo o inferno, quando a gente reconhecer isso, a nossa vida fica muito melhor. Aí nós temos essa consciência crítica, quando conseguimos entender que o nosso ego é o nosso verdadeiro inferno, que não nos permite crescer. Né? É muito interessante isso. E é muito legal, né? Eu acho, né? Foi muito bom falar com vocês hoje. Obrigada, viu? Muito bem.
Muito obrigado, Cirlei. Obrigado a você pelo seu tempo, pela sua contribuição com a gente. Nader quer concluir com algumas considerações, convidar o pessoal aí para também, né, deixar aí os links para mais informações, onde o pessoal consegue acessar aí as atividades e tudo mais, né? Deixa aí no chat para o pessoal e te passo a palavra para qualquer consideração final para nós encerrar. Bom, muito obrigado, Silê, por ter aceitado o convite, falado aqui pra gente desse tema muito interessante. Eu cheguei a comentar com vocês que a gente começou, né, uma série de palestras falando sobre os princípios barrais, então esse é um deles, né? A busca da verdade é um deles. A próxima a gente vai falar sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, vai ter na sequência alguns temas muito relevantes que estão apropriados para a nossa realidade, né? Até teve a citação, né, do Afeganistão, né? Então, a gente vai continuar tratando desses temas atuais, né, com palestrantes diferentes. Então, novamente, queria agradecer a Cilei pela disponibilidade, de estar junto com a gente. Eu deixei aí para vocês no chat o site oficial da comunidade Bahá'í do Brasil. Então, é bahá'í.org.br. Se vocês quiserem consultar orações, tem textos, tem fotos, tem vários conteúdos lá que vocês podem acessar, muito interessantes. Então é isso. Muito obrigado a todos e desejamos uma ótima noite. Se puderem continuar refletindo sobre esse tema, né, não só essa noite, né, mas que vocês possam continuar buscando a verdade por toda a sua vida. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Fiquem bem.
Boa noite.